Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo ilumine a você e a toda a Igreja neste dia de terça-feira, da terceira semana da Quaresma, dia votivo em que lembramos as luzes do Espírito Santo sobre cada membro da Igreja, sobre aqueles que se confiam à sua graça santificadora. Escutemos o Evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho e filha que me escuta nesta terça-feira da Quaresma, hoje São Pedro pergunta para Jesus quantas vezes nós devemos perdoar. E São Pedro certamente ele pensava que estava oferecendo uma medida superabundante quando ele fala de perdoar até 7 vezes. São Pedro pensava que estava sendo generoso diante de Jesus quando dizia de perdoar até 7 vezes. Mas com certeza ele se surpreende com a resposta de Jesus, que diz: olha, não é até 7 vezes não, é até 70 vezes 7. E aí Nosso Senhor conta então a parábola onde ele vai apresentando o reino de Deus como um rei que decide acertar as contas com os empregados. Um devia uma enorme fortuna, não tinha como pagar e foi perdoado por compaixão. Mas esse mesmo que foi perdoado, quando encontrou um outro que lhe devia quase nada, ele não aceita a conversa, não dá o perdão e manda prender aquele que lhe devia tão pouco. E aí, sabendo disso, aquele rei que havia perdoado uma enorme fortuna, manda que trouxesse aquele outro que foi perdoado por primeiro e que fosse torturado até pagar o que deveria. E aí Jesus conclui então com esta palavra dizendo que é assim que Deus fará conosco se nós não perdoarmos de coração os nossos irmãos. No texto original desse evangelho, Jesus ele diz que o primeiro devia ao rei 10.000 talentos. 10.000 talentos correspondem a 164 toneladas de ouro. E o segundo, que estava devendo a este companheiro, devia em torno de 30 gramas de ouro. Vejam a desproporção absurda de uma coisa e de outra, não é? Por isso, diante de um Deus que bondosamente perdoa uma dívida tão grande quanto a nossa, essas toneladas de ouro, nossos tantos pecados, é mais do que justo da nossa parte também perdoar as poucas gramas que as outras pessoas nos devem.
Muitas vezes nós não consideramos isso e, apesar de que somos perdoados por Deus, nós somos irredutíveis com o próximo, né? Não damos o braço a torcer, como diz o ditado. Somos orgulhosos e, perdoados que fomos, nós não perdoamos. Não se esqueça, conforme diz Jesus hoje, né, e em mais de uma passagem do Evangelho, quem não perdoa o irmão também não será perdoado por Deus. Isso é muito sério para nós, isso é muito grave. Aliás, né, o único limite que Nosso Senhor coloca para não nos dar o seu perdão é a nossa incapacidade de perdoar o irmão. É a única coisa. Então, se você pertence ao Senhor e ama o Senhor de verdade, não guarde rancor e nem negue o perdão àqueles que te ofenderam, te machucaram por alguma situação. Peça a Nossa Senhora hoje a graça, a força, peça ao Espírito Santo as suas luzes para que a graça do perdão esteja no seu coração, porque você que precisa dar o perdão, tantas e tantas vezes foi perdoado pelo Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima, que o Espírito Santo te ilumine nesse dia de hoje especialmente, e até amanhã, se assim Deus nos permitir.